texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. É do conhecimento de todos que desde o início Deus sempre quis fazer aliança com o ser humano. Deus coloca o homem, Adão e Eva, no jardim que ele cria no Éden. E o jardim que estava no Éden é a semelhança do paraíso, aonde Jesus disse àquele ladrão da sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Deus coloca o homem ali para você ver o tanto que Deus sempre quis o bem para o homem. Só que o homem peca. Ainda assim, Deus insiste na aliança. Os primeiros 2 filhos da história vão trazer uma oferta diante de Deus. A Bíblia diz que um foi pastor de ovelhas e o outro lavrava na terra. Um traz um dos primogênitos de suas ovelhas. Nós sabemos que a ovelha fêmea, a ovelha, o macho, carneiro, e o filhote cordeiro. Então ele traz um cordeiro em oferta de sacrifício diante do altar do Senhor. E o outro traz dos frutos da terra. E Deus se atenta para a oferta de Abel e não de Caim. Caim fica revoltado, indignado, porque ele põe diante do altar do Senhor as coisas da terra. E seu irmão Abel põe diante do altar do Senhor o cordeiro. E o que põe as coisas da terra se revolta e tira a vida do seu próprio irmão. Eu digo isso com muita tristeza. Infelizmente, tem muitos altares, pastor Wesley, que estão agindo como Caim, estão colocando em cima dele as coisas da terra. E o altar do Senhor não é para ter as coisas da terra, o altar do Senhor é para ter o cordeiro. Tem muito altar que não tem mais Cristo, é por isso que estão transformando igrejas em boates, em verdadeiros shows, em verdadeiros carnavais, em verdadeiras festas juninas, em verdadeiros bailes funks, baile rap. E nós não precisamos colocar no altar do Senhor as coisas da terra. Nós precisamos colocar o cordeiro, porque é o cordeiro que liberta, é o cordeiro que perdoa pecado, é o cordeiro que transforma. João Batista disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Deus ainda assim vai encontrar algumas pessoas que o buscam. Enos vai buscar a Deus, vai invocar a Deus. Da geração de Enos vem Enoque. Enoque anda com Deus. Da geração de Enoque vem Noé. A Bíblia diz que Noé também anda com Deus. Me chama a atenção essas 2 pessoas, Enoque e Noé, que vão andar com Deus. Quem anda com Deus vive coisas que quem não anda não vive. Um exemplo: Enoque, Deus o tomou para si. E Noé vai sobreviver um dilúvio que extermina toda a raça humana. Quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha, amaldiçoa um de seus filhos. E como os seus filhos é que vão dar continuidade para a gente estar aqui? Ou seja, ele acaba amaldiçoando as gerações futuras. E Deus vai insistindo com o ser humano. Nos dias de Nimrod, eles querem fazer uma torre para chegar ao céu. Deus desce, confunde as línguas dos homens. Deus tenta de todo jeito com o ser humano. Não dá, o ser humano sempre erra, sempre peca. Então Deus decide escolher um povo. E Deus vai na terra de Ur dos Caldeus e chama um homem por nome de Abrão. E diz a ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele imediatamente sai. Entenda, Abrão era filho de Tera. Tera era construtor de imagens de escultura. Ele construía deuses. Ele fazia deuses de barro, de gesso, de pedra, de prata, de ouro. Ele fazia diversos tipos de deuses. Então, a idolatria, ela nasceu na Mesopotâmia antiga. E Abraão cresceu no meio de vários deuses falsos. E quando você tem conhecimento do que é falso, fica fácil identificar o que é verdadeiro. Eu me lembro de uma reportagem que alguém estava fazendo com alguém que trabalhava num caixa bancário. E essa pessoa contava dinheiro muito rápido e separava algumas notas também muito rápido. Aí a repórter perguntou: por que essas notas que você separa aí? A pessoa disse: essa aqui são as falsas. Ela disse: mas você consegue identificar as falsas tão fácil? Ela disse assim: eu tenho tanto tempo que eu trabalho com isso,
Eu conheço tão bem as verdadeiras que para mim fica fácil identificar a falsa. É igual o crente, ele só é enganado por falso profeta se ele não tem intimidade com a palavra verdadeira. Crente que é instruído na palavra verdadeira, que tem intimidade com a profecia verdadeira, eu duvido um falso profeta enganar ele. Ele identifica um falso de longe, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Então Abraão, ele cresceu no meio de deuses falsos. De repente o Deus verdadeiro fala com ele. Então ele não tem dúvidas. Ele arruma a sua mala, arruma tudo que tem para levar, pega a sua esposa e sai para uma terra que Deus ainda vai lhe mostrar. Ele não viu, porque vendo é fácil, mas ele não viu, mas creu. Oh glória, assim somos nós. Tem coisas que Deus nos promete, que Ele não vai nos mostrar, Ele não vai nos revelar, mas a promessa dele já basta, é o suficiente. Porque os pensamentos de Deus são bons, diz a palavra de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se Deus mandar, vá. Se Deus falar, faça. Se Deus disser é assim, não questione Deus. Deus conhece o nosso futuro. Ele pega e sai. E Abraão, eu já disse isso várias vezes, que Abraão não é um tipo de pessoa, como diz lá no Nordeste, que põe o carro na frente dos bois. Não, Abraão é alguém concentrado. É tanto que Deus vai dizer a Abraão, quando ele chega em um determinado lugar: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é uma terra santa. Lá na frente Deus vai dizer a Moisés no Monte Sinai: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Lá na frente Deus vai dizer a Josué também: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Por que Deus manda que eles tirem a sandália dos pés? Porque alguém para exercer chamadas como a de Abraão, a de Moisés e a de Josué, tem que ter os pés no chão. Deus não trabalha com menino. Paulo disse: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas é hora de crente crescer. Deus não tem negócio com crente menino. Tem crente que vive uma meninice só e quer ser usado por Deus, quer ter um grande ministério na presença de Deus, quer ter uma grande chamada na presença de Deus, mas toda semana muda de igreja. O Instagram dele, o WhatsApp dele, as redes sociais dele, quando você passeia por ela, você se sente em Israel. Parece que você está no muro das lamentações. É tanta lamentação, é tanta indireta, é tanta coisa. Pelo amor de Deus, coloque os pés no chão, seja centrado naquilo que Deus te prometeu. Aleluia, oh glória. Então Abraão sai dali. Ele vai habitar ali na terra do Egito. Quando ele chega na terra do Egito, ele vai dizer algo que me chama a atenção. Ele olha para Sara e diz, no período de fome, eles têm que descer para a terra do Egito. Ele olha para Sara e diz: não diga que tu é a minha esposa, porque tu és mulher formosa, senão os egípcios vão me matar e vão tomar você de mim. Lá na frente, já depois dos filhos, aleluia, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que ele chega na terra de Gerar, e Abimeleque vai tomar Sara para ser sua esposa, e ele vai fazer a mesma coisa quando ele chega na terra de Gerar. Não digas que tu és a minha esposa. Ele disse isso na terra do Egito e na terra de Gerar. E tanto Faraó como Abimeleque querem tomar Sara como sua esposa. Por quê? Porque ela era formosa. Detalhe: Sara era avançada em idade. Eu fico pensando, hoje é até difícil falar de alguns assuntos na igreja, mas é necessário. O que acontece? Sara era avançada de idade, e Abraão vai dizer para ela: não diga que tu é minha esposa, diga que tu é minha irmã, porque tu é formosa. E lá na frente, nas cartas doutrinárias, a Bíblia orienta as mulheres se vestirem como Sara e outras irmãs se vestiam. Aí tem irmã: eu vou me vestir igual uma velha. Quem disse que Sara andava bagunçada? Havia alguma necessidade de Abraão dizer para ela: não diga que é minha esposa não, senão vão tomar. Sara era uma senhora elegante. Mulher cristã
tem que se vestir elegantemente. Mulher cristã tem que andar bonita. Mulher cristã tem que, aleluia, a sua beleza deve causar um impacto por onde ela passa, mas sem sensualizar. Que pena que tem irmã que quer andar com a saia no meio das coxas, irmã que quer andar sensualizando, irmã que vai para o Instagram, com decote, uma tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, ainda põe uma legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando vergonha, uma costureira crente, um monte de coisa. Serva de Deus não pode andar descabelada, agora eu virei crente, eu vou andar descabelada, desarrumada. Mulher cristã tem que andar bonitona, charmosa, elegante, igual Sara andava. Aí, o que acontece? Abraão, ele vai enfrentar algumas dificuldades. Deus vai o abençoando, abençoa seu sobrinho Ló também. E como suas fazendas crescem demais, suas riquezas crescem demais, há contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Abraão chama Ló e diz: não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Ou seja, reino dividido não subsiste, não dá certo. Ló, para a gente não ter contenda, para os meus pastores não brigar com os seus, que Deus levante líderes de convenções como Abraão, que não haja contenda entre os pastores, que não haja guerra entre a batista e a presbiteriana, entre a Assembleia de Deus, entre seja qual for a denominação, que não haja contenda entre os pastores, que andam conforme a Bíblia, é claro, né? Porque tem gente que diz que é pastor, mas ele está enquadrado lá no livro de Apocalipse, né? Dizem ser apóstolos, mas não são. Deus os achaste mentirosos. Tem gente que vai para cima do monte: agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo, agora eu sou arcebispo. Agora ele se rebelia, não aceita ser subordinado a uma liderança, sai da igreja, racha o trabalho. A terça parte, infelizmente, sempre vai com um rebelde. Aí abre uma igreja, diz que é pastor e diz que Deus está com ele. Deus, eu mesmo não faço parte de rebelião, não estou com rebelde. Mas os pastores sérios, não haja contenda entre eles, até porque o que salva não é placa de igreja, o que salva é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a Bíblia Sagrada diz que Ló olha para as campinas do Jordão e está tudo verdinho, semelhante, diz a Bíblia, ao jardim de Deus. Ou seja, provavelmente semelhante ao Éden, de tão perfeito que estava as campinas do Jordão. E a Bíblia diz que Abraão então vai habitar, porque Ló escolhe lá, ele olha para lá e não pensa duas vezes, vê tudo verdinho, semelhante ao jardim de Deus. Ele, opa, eu vou habitar aqui. E a Bíblia diz que Abraão habita na terra de Canaã. E a terra de Canaã, nós sabemos muito bem que era a terra da promessa. Eu confesso um erro aqui teológico, né? A gente erra e todo carro tem marcha ré, a gente tem que voltar atrás um dia. Quantas vezes eu não disse que Abraão foi para o deserto? E Abraão não foi para o deserto. Abraão foi habitar na terra de Canaã. E a terra de Canaã é a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Ló escolhe as campinas de Jordão, aparentemente parece o jardim de Deus, ou seja, parece que é de Deus, mas lá tinha uma Sodoma e uma Gomorra, e a depravação era total lá. Mas Abraão vai para o lugar da promessa. Você não pode sair do lugar da promessa. Ali é mais bonitinho, mas é bonitinho, mas tem uma Sodoma e uma Gomorra por detrás. É melhor estar com a promessa. Mas ali é muito bela, mas tem uma Sodoma e Gomorra por detrás. De que adianta casar com uma mulher bela que vai te trair amanhã? De que adianta casar com um rapaz belo que vai te trair amanhã? É melhor casar com a mulher da promessa e com o rapaz da promessa, porque esse vai cuidar de ti, esse vai ser uma bênção na tua vida. Aí Abraão vai, habita ali, né? Abraão vai viver vários momentos. Ele vai receber promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. Sara, sua mulher, toma uma atitude precipitada, pega a sua serva
e leva para deitar com Abraão, para dar continuidade à descendência de Abraão. Mas Deus nunca quis. Escute, uma amiga minha, missionária Valdilene Ferreira, ela diz algo e ela enfatiza muito: Deus nunca quis o homem com 2 mulheres, senão ele tinha tirado 2 costelas e não uma. Deus, todas as vezes que o homem se envolveu na Bíblia com mais de uma mulher, teve problema. Sansão teve problema, Davi teve problema, Abraão teve problema, todos os que se envolveram, Salomão teve problema, todos os que se envolveram com mais de uma mulher tiveram problemas. Então o casamento é único, é você, Deus é testemunha de ti e da mulher da sua mocidade, amém? Faça de tudo para cuidar da sua família, do seu lar, do seu matrimônio. E nesta ocasião aqui, agora Abraão tem um filho, mas ainda não é o da promessa. Aí Deus aparece para Abraão de novo e fala: olha, o que vai ser gerado de 2 entranhas, ou seja, do teu casamento legítimo, é o filho da promessa. E Abraão não crê, Abraão ri. Deus fala que o nome do menino vai ser Isaac. Isaac significa motivo de riso, porque ele riu, debochou da promessa. Mas Deus cumpre a promessa. E Sara, ainda com idade avançada, ela vai ter uma ótima gestação. Por quê? Porque ela está debaixo da promessa. Debaixo da promessa. Ela tem um filho, o filho cresce. As dificuldades que Abraão enfrentou até a promessa se concretizar foram inúmeras. E tem gente que quer parar na primeira dificuldade, quer abandonar o barco na primeira dificuldade. Fique, espere em Deus. Eu sei que é doído o processo para ter a promessa. Eu sei que durante o processo a vontade é de parar, a vontade é de pular do barco, a vontade é de retroceder. Mas entenda algo, a promessa vai ser mais impactante do que qualquer prova que você passou durante o processo para recebê-la. Dói, mas vale a pena. Chega um momento, Abraão tem filho, Isaac, o menino cresce, e um dia Deus, eu acho que Deus, no Antigo Testamento, eu acho que de vez em quando ele ficava sem ter o que fazer, e decidiu fazer algumas coisas estranhas. Uma delas foi, Satanás lá passeando. Ele: Satanás, de onde tu vem? De rodear a terra. Tu viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro e se desvia do mal? Sim. Aí Satanás, olha, o Satanás não perde uma oportunidade, Mas também tu cerca ele de bens. Como é que ele não é crente assim? Como é que ele não... Deixa eu arrancar tudo que ele tem. Deus olha e diz: vá lá. Um joguinho de Deus com o diabo faz Jó passar o que Jó passou. Mas tem um porém: Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal, mas conhecia o Senhor só de ouvir falar. Depois da dificuldade que ele passou, agora ele vai conhecer o Senhor presencialmente. Tem momento que Deus permite algumas dificuldades para a gente se aproximar. Na dificuldade, ou você se afasta de Deus de vez, ou você vira amigo íntimo dele. Então a segunda opção é melhor. Quem quer ser amigo íntimo de Deus? Chore com dignidade, passe essa prova com dignidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Ô glória. E agora a Bíblia diz que Deus provou Abraão dizendo: Abraão, do nada, pega teu filho, teu único filho, e vai à terra de Moriá, a uma das montanhas que eu lhe mostrarei, e o sacrifica a mim. Abraão não pensa 2 vezes. Pega um menino, pega alguns moços, pega um jumento, corta a lenha, carrega a lenha, carrega o fogo, carrega o cutelo e sobe. Chegando até próximo à localidade onde ele ia sacrificar, ele diz aos moços: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. E ele foi profeta para a vida dele.
Ele sabia que ele estava subindo lá para voltar sem um menino. Mas ele diz: nós subiremos e voltaremos. Existem situações que a lógica é que não vai dar certo, mas você tem que dizer: vai dar certo. Alguém está dizendo: teu marido já era, e você está dizendo: não já era não, Deus vai trazer ele de volta. Alguém está dizendo: teu filho já era, você está dizendo: já era não, Deus vai salvar ele, vai fazer um pregador, vai fazer um tocador, vai fazer alguém. Alguém está dizendo: fulano já era, não, profetiza que não já era, que vai dar tudo certo em nome de... Seja profeta para a tua vida também, rapaz. Aí ele sobe, só que Abraão era um homem de altar. Abraão era alguém que constantemente prestava cultos a Deus. Então seu filho Isaque, ele é um jovem, mas ele entende de sacrifício. Ele entende de culto, porque os cultos eram realizados com forma de sacrifício. No Antigo Testamento a gente sabe disso. Será que o teu filho aprendeu o que é cultuar através da tua vida? Ou ele só sabe o que são capítulos de novela ao invés de capítulos de Bíblia? Ou ele só sabe o que é músicas ímpias ao invés de louvores? Ou ele não entende de nada, a não ser de desenhos ou qualquer tipo de coisa? Porque hoje, né, é só botar um tablet na cara da criança, deixa ela para lá. Tem gente que nem vê o que a criança está assistindo. Se ela bem soubesse a sede que Satanás tem nas crianças. Uma das propostas de Faraó na saída do Egito foi: Moisés, vocês podem ir, mas deixe as crianças conosco. O inferno tem sede nas crianças. Por quê? Porque se eles pararem as crianças, não teremos uma igreja amanhã. Mas eu vou liberar uma palavra profética. As minhas crianças, as suas crianças, são herança do Senhor. Nenhum mal as sucederá, nem praga alguma chegará sobre elas. Benditos serão nossos filhos, benditos serão os filhos dos nossos filhos. Quem acredita, adore a Deus. Irmão, eu sinto uma presença de Jesus tão maravilhosa aqui. Oh glória. Então, Isaque entendia de culto. Quando ele se aproxima lá, na hora do sacrifício, que Abraão prepara o altar, ele olha para o pai e diz: pai. E o pai: sim, meu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eis aqui a lenha, o cutelo, fogo. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão mais uma vez é profeta para a sua própria vida. Deus proverá para si o cordeiro. Olha só. Temos aqui uma ferramenta de trabalho, que é o cutelo. O cutelo serve tanto para imolar o sacrifício, como também servia para cortar lenha. O culto a Deus tem que ter lenha. Para isso nós usamos a ferramenta, um machado, um cutelo, seja o que for, para produzir lenha. Certa feita, alguns lenhadores vão pegar lenha para aumentar o acampamento. E a Bíblia diz que o machado de um cai na água e afunda. Sabe qual é o grito dele? Ai, era emprestado. A primeira verdade que nós temos que aprender aqui é que o culto tem que ter a ferramenta e tem que ter lenha. Para ter lenha, Deus nos dá a ferramenta. Só que a ferramenta é emprestada. Há um cantor que diz que a lenha seca representa o crente. A lenha representa o crente, a lenha seca representa muito mais. Então o crente tem uma representativa de lenha. O culto tem que ter crente. Mas para ter crente, a gente tem que usar a ferramenta para ganhar os crentes. Que ferramentas são? Os dons. Só que os dons são a ferramenta, e a ferramenta é emprestada. E infelizmente no Brasil tem muita gente esquecendo disso. Ele acha que ele é o dono da ferramenta. Ele acha que ele é o dono. Aleluias. Oh glória. Oh glória. Tem muita gente, e Deus vai permitir que o machado dele afunde, para ele lembrar que é emprestado.
Eu não sou profeta do caos, mas eu preciso liberar uma palavra profética. Deus vai visitar os obreiros da nação brasileira, e aonde Ele achar alguém que está achando que a ferramenta é dele, vai afundar, para ele lembrar que é emprestado. Você liga para um pregador hoje: eu quero um hotel 5 estrelas, eu quero um restaurante 5 estrelas, eu quero tais tipos de fruta no camarim, tem que me buscar no aeroporto em um carro de luxo, senão não vou. Eles estão achando que são eles que fazem o milagre, que são eles que pregam perfeitamente, que não é mais o Espírito Santo que dá. Eles estão achando que é eles que oram e Jesus cura, que é eles que pregam e Jesus salva. Não é eles, a ferramenta é emprestada, e Deus... Tem muita gente soberba. Essa palhaçada gospel vai acabar. Nós não podemos, me desculpe a sinceridade, mas a igreja precisa parar de sustentar esses artistas gospel. Nós não precisamos disso. Tem gente achando que a igreja vai ser avivada se a gente investir 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil em artistas gospel. Não, está na hora de a gente olhar, aleluia, para quem é de verdade, para quem tem de verdade, para quem tem sinceridade, e dar oportunidade a eles. Não teremos avivamento patrocinando shows gospel. Não teremos avivamento quando a igreja voltar para os pés da cruz. Aí Deus vai levantar gente que compreende que a ferramenta é emprestada e Deus vai usar. Os dons não são nossos, a ferramenta não é nossa. Se canta bem, glória a Deus. Prega bem, glória a Deus. Pastoreia uma boa igreja, glória a Deus. É usado em cura, glória a Deus. Milagre, glória a Deus. Revelação, glória a Deus. Profecia, glória a Deus. A ferramenta é de Deus, ela é emprestada. E Deus nos empresta somente para a gente produzir lenha, ou seja, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Só que o culto tem que ter ferramenta, ou seja, os dons. Nós, como bons assembleanos, nós cremos que os dons funcionam na atualidade. Eu mesmo que eu quisesse ser um incrédulo acerca disso, não dava. Minha mãe 15 dias sem andar. Eu levei umas irmãs do coque de ciclo de oração lá em casa. As irmãs faltou marchar em cima da cama. Foi uma glória. Deus tomou uma daquelas mulheres e pôs as mãos na perna da minha mãe. Minha mãe foi curada na hora. Meu irmão levou 2 tiros, ficou 30 dias em coma, 11 meses numa cadeira de roda. O pastor orou, ele levantou da cadeira de roda. Eu já vi diversos tumores desaparecer. Eu tinha uma tatuagem na perna, eu orei tanto com as mãos em cima dela, que Jesus apagou. Não sei se ele vai sair por aí apagando todas as tatuagens, mas a minha ele apagou. Então é impossível não crer que os dons estão em atuação. Esses dias eu cheguei no meu quarto, aleluia, esses dias não, já tem um tempinho, eu acho que 2 anos, minha filha está com 8 anos, né, irmão? Ela tinha 6 anos, eu cheguei no quarto, está minha filha ajoelhada, falando em mistério, aleluia, e chorando. Eu falei para ela: minha filha, o que está acontecendo? Ela olhou para mim falando em mistério, chorando. Eu falei: tu viu alguém falando essas línguas? Ela disse: não. Eu falei: tu está imitando quem, menina? Ela disse: ninguém. Eu falei: como é que tu está falando essas línguas? Ela disse: eu estava orando, senti a presença de Deus e comecei a falar em línguas. Aleluia. Então Jesus batiza, Jesus cura, Jesus sara, aleluia, oh glória. Aí o que acontece? Então tem que ter as ferramentas, tem que ter crente, mas tem que ter fogo também. Que não dá para entender. De um tempo para cá parece que a Assembleia de Deus está meio que esfriando. Lá em Brasília, aqui em Caldas Novas não, né? Mas no estatuto das nossas Assembleias de Deus, eu estou na Assembleia de Deus, sou assembleano, posso falar. Mas nos estatutos, não é, pastor Wesley? Para ser consagrado a diácono, não tem que ser batizado com o Espírito Santo? Antigamente, o pastor, hoje não pode provar um obreiro, né? Mas eu congreguei com o saudoso pastor José Marco Faria. Irmão, ele já fez cada prova com o obreiro, que eu falava: pastor, ele processava na hora. Eu vi um pastor que disse que ligou para o obreiro dele, que estava de prova para ser consagrado evangelista, e disse: irmão, vem aqui em tal lugar agora, 3 horas da manhã. O irmão foi lá, chegou lá, o pastor desligou o telefone, o irmão chegou lá, ligou para o pastor, nada, o irmão amanheceu lá, voltou, depois ele chegou no: pastor, tu me liga para mim 3 horas da manhã, achou ruim? Não, pastor. Botava o irmão para pintar a parede da igreja, chegava lá, pegava a lata de... Eu vi pastores contar que faziam isso antigamente.
Aí falava, segura que essa lata de tinta, e virava de propósito. Pegava o evangelista, pregador, separado evangelista, botava ele para pregar no congresso geral, no congresso regional. Agendava ele com 6 meses, 1 ano de antecedência. O irmão passava 1 ano preparando a mensagem. No dia o pastor dizia, irmão, eu vou pregar hoje, tá bom? E o obreiro tinha que dar glória. Porque se não desse, aí quando passava por essas provas, aí o pastor chegava na reunião, fulano passou na prova, vamos consagrar ele. No caso do diaconato, aí aqueles presbitão antigos sempre levantavam. Espera aí, a esposa do irmão se põe de pé. O irmão é crente em casa igual ele é na igreja? Sim. Os filhos do irmão se põem de pé. Teu pai é crente em casa igual ele é na igreja? Sim. Se dissesse não, estava reprovado na hora. E por último, ele é batizado com o Espírito Santo? Não. Então põe ele na prova. O dia que ele for, a gente entende que Deus quer ele como diácono. E era assim que acontecia. Então, aí tinha que ser batizado com o Espírito Santo. E até hoje tem. Só que não dá para entender, né? Que para ser batizado com o Espírito Santo tem que ser com evidência em língua. Quer dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Eu não posso afirmar isso. Mas uma coisa eu sei: todos os relatos bíblicos de batismo com o Espírito Santo houve evidência de língua. Todos. Você pode ver no dia de Pentecoste, na casa de Cornélio, na hora que Paulo põe a mão sobre os 12, todos foram batizados e falaram em línguas, imediatamente profetizaram. Então houve evidências de língua. E hoje a gente vê, para ser consagrado a diácono, busca, é batizado com o Espírito Santo, é consagrado a diácono, fala em língua, depois de presbítero, evangelista para frente, para dar um glória, dar um trabalho, irmão. Parece que o fogo vai apagando. Ei, a Assembleia de Deus nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas tem igreja que parece que o fogo está se apagando, a chama está se apagando. Aleluia. Os nossos obreiros antigos olham, falam com a gente com o olho cheio de lágrimas. Nossa, antigamente Jesus batizava tanto com o Espírito Santo, era tanto poder de Deus nos cultos, até culto de ensino Jesus batizava. Jesus começava a batizar nos hinos da harpa, mas de um tempo para cá foi começando a se esfriar. Mas eu creio que vai levantar uma geração que está disposta a manter essa chama acesa. Em um dos jogos da Grécia, se não me falha a memória, 2016, um cadeirante leva aquela tocha olímpica que não pode ser apagada, e há um acidente, a cadeira vira, ele se esbagaça no chão. Uma coisa me chama a atenção: ele não deixa a tocha apagar. Se eu pudesse dizer algo aos obreiros antigos, fiquem despreocupados. Se Jesus chamar vocês agora, descansem em paz, porque se depender de mim, pelo menos o povo lá de Caldas Novas, nós vamos manter essa chama adiante. Nem que a gente se esbagasse todinho, mas o fogo não vai apagar. Não vai, não vai. Aleluia. Se isso é verdade, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória, seja cheio, alabando, caminhará, chore, me candarácia. Só quem tem unção, só quem tem graça, receba, seja batizado, seja cheio agora. Só que não é fogo estranho não, irmão. Temos que ter cuidado com o fogo estranho. 5 minutinhos, pastor? E eu encerro. Quem me dá 5 minutinhos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. O povo aqui gosta de Bíblia, hein? Vou vir congregar aqui, gostei. Ô glória, mas eu já vou encerrar. Cuidado com o fogo estranho. Deus ensinou uma forma litúrgica de acender fogo no altar para Abraão, para Arão, que foi sacerdote. Só que os filhos de Arão vieram depois e acharam a forma de culto que Deus ensinou para os seus pais ultrapassada. O que eles fazem? Acende fogo estranho no altar do Senhor. Só que a Bíblia diz que sai fogo do altar do Senhor e mata eles, porque Deus não tem negócio com fogo estranho. E eu ando preocupado, porque surgiu uma geração, uns playboyzinhos gospel, umas patricinhas gospel, que acham a forma de culto que os nossos pais na fé nos ensinaram ultrapassada, né?
Vão falar até dos nossos hinos da harpa. Lavem a boca de vocês para falar dos nossos hinos da harpa, para falar das nossas irmãs do ciclo de oração, para falar das nossas canções. É porque eles querem um novo fogo, um fogo estranho. Mas eu creio que Deus vai projetar fogo verdadeiro do altar e vai acabar com essa palhaçada de fogo estranho. Porque é com fogo que se apaga fogo. Eu morei 2 anos em Acreúna, Goiás. Com o pastor lá, pastor André, na época. Ele era da linha de frente da usina Nova Galha, do pessoal de apagar fogo. E eu gosto de pescar demais. Os irmãos pescadores aí, cola comigo, viu? Oh, glória! Se eu soubesse, eu tinha trago meu caiaque. Mas vocês me chamam, pega meu número aí depois, vamos marcar aquela pescaria. A gente traz até um peixe para o pastor Wesley. E eu gostava de pescar, lá é região de usina, eu ia sempre pescar. De vez em quando, no mês de junho, julho, setembro, nessa época seca, pegava fogo, irmão. Fogo de cana, ele sobe rápido demais, você via aquele fogaréu. Só que a equipe chegava, em menos de 10 minutos eles apagavam fogo. Eu fiquei curioso com aquilo. E eu cheguei, pastor André, como é que vocês conseguem apagar fogo tão rápido de um canavial? Ele disse, Gabriel, tu pode até não acreditar, mas a gente apaga fogo com fogo. Eu falei, como? Me explica aí. Ele falou, não, nós vai ao contrário da onde o fogo está vindo, molha essa parte aqui todinha, para o fogo não ultrapassar, e taca fogo daqui para lá. E o fogo se encontra com fogo e apaga o fogo. E, convenhamos, se o fogo falso está tendo espaço, é porque está faltando fogo verdadeiro. Os falsos profetas estão tendo mais espaço. Tem gente dando dinheiro para falso profeta de live de revelação na internet, mas não dizima na igreja que congrega, não oferta na igreja que congrega. Tem gente patrocinando falsos profetas aí que andam vendendo fronha ungida, lenço ungido, coisas que Paulo não vendeu, que Pedro não vendeu. Milagre não se vende, milagre se vive. Aleluia, louvado seja. Tem muita gente patrocinando fogo falso, mas Deus tem uma geração que tem fogo, que está buscando fogo verdadeiro, que vai incendiar o Brasil e o mundo. Quem acredita? Só que, aqui eu encerro. Não adianta termos ferramenta, dons na igreja. Não adianta termos lenha, crentes na igreja, igrejas cheias de crentes. Não adianta termos fogo na igreja se não tiver o cordeiro. Está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro? Porque o cordeiro, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ou seja, hoje nós fazemos culto de libertação, né? Não sou contra, mas se a gente fizer uma análise bíblica, o culto de libertação é o culto de doutrina. Por quê? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? O cordeiro, ele, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João Batista olha e diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque tanto pecado oculto, porque está faltando o cordeiro. O cordeiro arranca pecado. O cordeiro, ele perdoa pecado. O cordeiro, ele liberta. O cordeiro, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O cordeiro, aleluia, ele é o centro. E eu vou pegar pesado aqui, mas eu preciso. Oh glória, eu sei que isso devia ser uma palavra até para culto de doutrina, mas tu não vem em culto de doutrina, Deus te pega em culto como esse. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que eu vou dizer aqui é sério. É uma palavra doutrinária, mas é séria. Tem canções que não tem o cordeiro nela. Eu vi uma vez um conjunto de crianças cantar uma canção que diz pulando como o canguru. Tem o canguru, mas não tem o cordeiro na canção. Tem a exaltação ao homem, mas não tem a exaltação ao cordeiro na canção. Prega um sermão extraordinário dentro de todos os tópicos, faz exegese, fala grego, hebraico, aramaico, mas não cita uma vez o cordeiro na pregação.
Certa feita, Moody viu um jovem pregar, e o jovem pregou um excelente sermão. Quando ele desce do púlpito, ele disse: Senhor Moody, o que o senhor achou do sermão? Moody olhou para ele e disse: você falou várias palavras bonitas, mas o seu sermão foi fracassado. Ele disse: mas como todo mundo aplaudiu? Ele disse: assim como qualquer bequinho, qualquer via pequena dá em direção a uma via principal, toda mensagem tem que ser levada a Cristo. Você não falou uma vez o nome de Cristo. Estamos criando canções para emocionar as pessoas, para levantar o ego humano, né? Só as canções agora são direcionadas ao ser humano e não pode. É por isso que estão querendo ridicularizar os hinos da harpa, porque os hinos da harpa exaltam o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Oh glória, oh glória. Que nos nossos púlpitos sejam cantadas canções que exalte a Cristo, que falem do céu, que falem do arrebatamento, que falem de Cristo, que falem a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não pode sair dos nossos púlpitos, porque foi Cristo que morreu pela igreja, foi Cristo que estabeleceu a igreja, é Cristo que vai arrebatar a igreja, é Cristo que amou a igreja, é Cristo que morreu pela igreja, é Cristo que opera na igreja, é Cristo o dono da igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus.